No vídeo de hoje, eu quero convidar a você para mergulharmos em Romanos 8:29. Vamos descobrir as riquezas de Deus e como esse texto abre as portas para que nós possamos compreender o processo da restauração da imagem e semelhança de Jesus em nós. E aí, você está pronto para mergulhar? Eu quero convidar você para ler comigo Romanos 8:29, que diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Esse versículo, quando nós lemos de passagem, talvez não nos salte os olhos, mas há uma riqueza imensa por trás dessas escrituras. Há uma riqueza imensa que, quando nós olhamos, nós descobrimos um caminho que o Espírito Santo estabeleceu para nos revelar um processo de restauração que já está em andamento na vida de todos aqueles que são filhos de Deus. Mas nós, como igreja, precisamos atentar para que nós possamos acertar o alvo, para que nós possamos permitir que o Espírito Santo complete a obra que ele já começou em nós. E esse texto que diz aqui, porquanto os que de antemão conheceu, essa expressão antemão conheceu, ela é uma palavra grega que talvez mais próximo do português seria prognoskó. É uma junção de duas palavras, pró, que vem de antes, como no português, vem antes, aquilo que foi feito com antecedência. Agora, gnoskó é conhecer. E no português a expressão conhecer, ela talvez seja rasa demais, diante daquilo que o sentido original quer dizer. A Bíblia está dizendo que Deus nos conheceu antes. Então, antes da criação do mundo, antes de você ser criado, antes das suas lutas, das suas dores, antes das suas lágrimas, antes das suas vitórias, antes de qualquer coisa, a Bíblia está dizendo que Deus te conheceu. Mas que conhecimento é esse? Quantas pessoas você conhece que estão no seu Facebook? Quantas pessoas que você se relaciona no seu ambiente de trabalho que passam por você, mas que não fazem nenhum sentido para você? Quantas pessoas talvez estejam morando dentro da sua própria casa e que você também não conheça? O conhecer, segundo aquilo que Deus revela em Romanos 8:29, nos diz que Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele. Antes de criar todas as coisas, Deus criou um relacionamento íntimo com o homem, com a mulher. E é isso que o texto está querendo dizer, porque gnoskó significa cuidar. Gnoskó significa amar. O conhecer para Deus não é um conhecer superficial. O conhecer de Deus é um conhecer profundo, que fala de um amor, de um cuidado. A expressão do original chega a dizer que o conhecer é dormir com uma pessoa do sexo oposto. É esse nível de intimidade que Deus quer para mim e para você. É esse nível de intimidade que Ele quer ter com aqueles que são os seus filhos. Uma intimidade, é por isso que a Bíblia revela Jesus como noivo e a igreja como noiva. Porque esse que de antemão conheceu, essa expressão de conhecimento, chega a esse nível de dormir com alguém do sexo oposto. Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele. Então, nós podemos entender que Deus está dizendo assim, que desde a eternidade, Deus estabeleceu que criaria um ser para ter um relacionamento íntimo com Ele. Mas o texto não para por aí. Ele diz, olha, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Ah, quanta confusão nessa expressão. Quantas confusões doutrinárias, quantos homens se levantaram para criar doutrinas que nada tem a ver com aquilo que é a expressão original. E quando nós vamos ver no original o que significa predestino, predestinar, significa dar um destino prévio, somente isso. Não tente complicar aquilo que a Bíblia simplificou. Predestino é dar um sentido para algo antes de acontecer. No original significa limitar.
Predestinar significa limitar, determinar antes, indicar antes. Então, o que o texto está querendo dizer, que Deus nos predestinou, é que antes de eu e você sermos criados, Deus nos limitou. Deus nos deu um destino. Ele não apenas nos criou para ter um relacionamento, mas Ele também nos criou com um destino determinado no coração dele. Então, o que é que nós compreendemos? Que Deus nos criou para um relacionamento. Antes de nos criar, Ele já tinha estabelecido: vou criar um ser para ter um relacionamento. Antes de nos criar, Deus já nos deu um destino, nos limitou uma direção. Antes de nos criar, a Bíblia vai dizer que já Deus nos deu uma identidade. Porque é isso que o texto diz, que Deus nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Essa é a identidade de cada homem e de cada mulher. Esse é o projeto original de Deus. Termos a identidade de sermos semelhantes à imagem do Filho de Deus. A terra, na verdade, deveria ser povoada por homens e mulheres que carregassem em si a imagem e semelhança de Jesus. E com é isso. Quando o texto diz conforme a imagem, são duas expressões do grego, e conforme é simorfos. Simorfos, algo semelhante a isso no português. Simorfos foi traduzido na sua Bíblia como conforme. Mas simorfos significa semelhante a. Ter a mesma forma de. Aquilo que está dentro de uma forma, aquilo que está dentro de um modelo. Isso é simorfos. Foi traduzido como conforme. Eu acho que conforme fica pobre. Porque essa expressão significa que nós fomos criados para sermos semelhante à imagem do Filho. E imagem, eu já falei no vídeo anterior, imagem é eikon. Eikon é uma expressão grega que tanto pode ser imagem como pode ser semelhança. Deus nos deu uma identidade. A terra deveria estar sendo povoada. Quando Deus disse, crescei e multiplicai, nós deveríamos crescer e multiplicar homens e mulheres que carregavam dentro de si a imagem e semelhança do Filho de Deus. O projeto se quebrou em Gênesis capítulo 3. E é sobre esse projeto de restauração que eu quero continuar compartilhando com você. Se eu fosse fazer uma releitura desse texto, nós poderíamos dizer que desde a eternidade, Deus estabeleceu que criaria um ser para que ele pudesse ter um relacionamento íntimo, com um destino definido de sermos a imagem e semelhança do seu Filho, para que Jesus fosse o primeiro de muitos irmãos. Venha comigo, no próximo vídeo eu quero trabalhar com você os verbos da criação. Você vai ver que como esses verbos que são traduzidos muitas vezes como criou, que são traduzidos muitas vezes como fomos feitos, né? Essas expressões no original elas têm um sentido muito importante que nos ajudam a compreender como essa imagem e semelhança em nós deveria reproduzir Jesus na Terra. Venha comigo no próximo vídeo, eu te aguardo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.